Olá, você já ouviu falar em dislexia e distúrbios correlatos na educação? Pois é, este trabalho que estarei apresentando faz parte do projeto integrador do curso de Licenciatura Matemática da Univesp Polo Vinhedo. É um assunto muito importante, principalmente em se tratando de inclusão. Vale muito a pena assistir até o final, principalmente se você for um profissional da educação. Vamos discutir esse assunto juntos, vamos ver o que está por trás desse assunto tão interessante. Palavras não são más, palavras não são quentes, palavras são iguais, sendo diferentes. Bom, esse projeto que estarei apresentando neste vídeo é um trabalho de pesquisa que foi feito com muito amor e carinho por todos os meus colegas Remo Neto, Roberto Cavalcante Costa, Rodrigo Tavares, Tiago Andrade e Wildes Silva. Todos nós nos unimos nessa causa, até porque eu sou disléxico, o Tiago, segundo ele, também é disléxico, e nós nos interessamos muito por esse assunto, comentamos, discutimos entre nós e fizemos o máximo possível para tentar trazer um pouco de informação e conhecimento por trás desse tema que é tão importante e que infelizmente acaba não sendo muito tratado segundo as nossas pesquisas aí, né? Então vamos lá, qual que é o objetivo do nosso trabalho? Levantar a importância para a tratativa da dislexia e descalculia em sala de aula, propondo uma solução para a devida integração educacional desses alunos que geralmente são excluídos pelo grupo ao qual pertencem, por falta de competência em como lidar com a situação. Bom, em primeiro lugar, a dislexia ela é um tipo de distúrbio que faz com que a pessoa tenha uma extrema dificuldade com o código das palavras. A forma de leitura é estranha, as palavras parecem se mover, a escrita é completamente estranha, é difícil, porque a gente troca muito fácil as letras, né? O P pelo B, por exemplo, e palavras com sonoridades semelhantes acaba dando uma bagunçada, e a forma com que é lidado com essas pessoas dentro de sala de aula, com essas crianças, muitas vezes pode ser confundido como o aluno que é preguiçoso, que não quer ler direito, que ele não consegue se debruçar da forma adequada, quando na verdade a gente tem um determinado um esforço descomunal por querer tentar fazer a leitura, só que as coisas não acontecem dessa forma. E se a gente não tiver a sensibilidade de fazer essa percepção, de perceber e tentar atuar da forma mais adequada para ajudar esses alunos, a gente pode acabar piorando a condição social daquele aluno, que vai acabar se desmotivando e vai acabar muitas vezes perdendo a vontade mesmo de se interessar por coisas úteis, por coisas que vão de fato agregar valor na sua vida, porque eles vão ficando simplesmente mais que excluídos. Bom, a priori, se você não tem muita noção do que é dislexia, vale muito a pena assistir o filme Como Estrelas na Terra. Até então eu não conhecia também esse filme, quem trouxe para o grupo foi o Tiago. Ele apresentou esse filme para todos nós assistimos e ficamos também maravilhados, porque como é bom você poder ver um filme que fala um pouco da gente que tem essa dificuldade com dislexia. É um filme sensacional, vale muito a pena você assistir para você ver como que é traumático muitas vezes, e você pode ter a opção de matar um determinado aluno socialmente, ou você pode de fato colocar ele num lugar mais adequado dentro da sociedade de forma geral. E tanto o termo descalculia quanto dislexia, eles têm uma correlação. Basicamente a dislexia está relacionado com a parte textual, com a parte da língua, e a descalculia está relacionada com a parte matemática, a visão espacial, o código em si que é utilizado com os números, as operações matemáticas. Mas se a gente entender que mátema é um processo decifratório, que é uma palavra que vem do grego, mátema é decifrar, a physis, que é outra palavra grega que é a natureza. Então a mátema é um processo decifratório de entendimento da natureza. Também são ferramentas de linguagem. A diferença é que a linguagem que está no universo, enquanto a nossa língua, que a gente fala, tanto escrita quanto leitura, é aquela comunicação mais do dia a dia, mas são distúrbios que estão de certa forma correlacionados. Então vamos entender um pouco melhor. A dislexia, então, ela vem de uma palavra grega que está relacionada com a dificuldade com as palavras. A dislexia é uma desordem a nível de desenvolvimento da língua, cuja principal característica consiste numa dificuldade permanente em processar informação de ordem fonológica. Essa dificuldade envolve codificar, recuperar e usar de memória códigos fonológicos e implica déficits de consciência fonológica e de produção de discurso.
Essa desordem, com frequência geneticamente transmitida, está por via de regra presente à nascença e persiste ao longo de toda a vida. Uma característica marcante desta desordem manifesta-se nas deficiências a nível da oralidade e da escrita. E no caso da descalculia, ela está relacionada com a dificuldade em calcular. Descalculia, por definição, é definida como uma desordem neurológica específica que afeta a habilidade de uma pessoa de compreender e manipular números. Pode ser causada por um déficit de percepção visual. O termo descalculia é usado frequentemente ao consultar especificamente a inabilidade de executar operações matemáticas ou aritméticas, mas é definido por alguns profissionais educacionais como uma inabilidade mais fundamental para conceituar números como um conceito abstrato de quantidades comparativas. A dislexia a gente pode dividir em alguns tipos, como a diseidética, que ela é mais visual, caracterizada por uma deficiência primária na percepção de palavras completas. O erro mais comum é a substituição de uma palavra ou fonema por outra de sonoridade idêntica, apertar por apartar. No caso da dislexia disfonética auditiva, é a mais frequente, tem como principal característica a dificuldade de integração letra-som, isto é, a soletração não se assemelha à palavra lida. O erro mais visível é a substituição semântica com alteração de uma palavra por outra de sentido semelhante, pasta por mala, por exemplo. No caso da dislexia aléxica mista, onde o indivíduo manifesta uma quase total incapacidade para a leitura. Esta verifica-se tanto por análise fonética das palavras, quanto na percepção de letra e palavras completas. Em se tratando da descalculia, a gente pode separar ela como lexical, na dificuldade ali da leitura dos símbolos propriamente ditos, verbal, que é a articulação numérica, a gráfica, que é a forma de escrita dos símbolos, a operacional, que está na dificuldade de operações matemáticas em si, ideognóstica, que é a parte de mentalização e abstração, sua capacidade de abstrair as coisas na sua mente, de você conseguir fazer cálculos mentais, e practognóstica, que está relacionado à visualização prática daqueles elementos, né? De você conseguir pôr em prática aqueles conteúdos. Então, note que tratar de descalculia e dislexia de fato é uma coisa muito importante. E acredite você ou não, a gente se esforça muito, a pessoa disléxica tem um esforço muito grande para tentar fazer com que as coisas se encaixem, porém é difícil por conta dessa disfunção que é uma coisa cerebral. Então a gente precisa estar atento, obviamente, em como lidar com essas situações para que aquilo possa acabar não virando um trauma. Bom, as causas da dislexia resultam de uma disfunção cerebral que nada tem a ver com os olhos, e sim com o cérebro, interfere na aprendizagem das palavras e da leitura. É muito frustrante quando as pessoas ficam perguntando as coisas, todo mundo responde, todo mundo tem facilidade, e você fica naquele universo de não conseguir, né, compreender, e você fica meio que pisando em ovos ali, né? Com receio de dizer que não consegue. Muitas vezes as pessoas ficam te taxando, né, de burro, de incapaz, né? Tem que tomar cuidado na hora de lidar com essas situações, porque pode ser traumático. Ou também pode ser um caso, né, hereditário. As características gerais da dislexia. A gente tem como erros de leitura a troca de letras, omissões de determinadas letras no meio de uma palavra completa, rotações de palavras ou de símbolos no geral. Você escrever uma letra espelhada, por exemplo, é muito comum, ou colocar elementos, adições, né, de elementos que até então não tinha, mas que você acredita que deveria ter, e substituições linguísticas ali no geral, trocando determinadas palavras. O sujeito com dislexia são caracterizados por um índice de inteligência normal ou acima da média. Inclusive, eu não sei se vocês sabiam, mas tem um estudo da Universidade de Washington que conseguiu, né, identificar que crianças com dislexia usam o cérebro até 5 vezes mais do que as crianças que não apresentam esses tipos de transtorno. Olha só que coisa linda, né? Então, podem apresentar déficits de atenção, perturbações motoras, distúrbios da linguagem e outras dificuldades de aprendizagem específicas da escrita e cálculo, não apresentam déficits de visão e audição.
Pode-se considerar como disléxica a criança que lê aquém da média das crianças que estão 1 ano e meio abaixo. Exemplo, criança que no 4º ano apresente capacidade de leitura de uma que esteja no 2º ano. É mais frequente também no sexo masculino do que feminino, segundo as pesquisas. Dislexia como se manifesta? Inversão total ou parcial de palavras e números, sol, escrita por los. Dificuldade em soletrar e escrever corretamente. Velocidade de leitura mais lenta com omissões de linhas do texto e ou sons. Substituição de palavras por outras de estrutura similar ou criação de palavras com significados diferentes, exemplo, travessa, atravessava. Limitações na leitura e escrita, com muitos erros ortográficos e uma qualidade de caligrafia bastante deficiente, dificuldade na compreensão de textos, adições ou omissões de sons, sílabas ou palavras, confusão de letras com grafia similar, mas com diferente orientação no espaço, exemplo, trocar o B pelo D, ou no lugar de escrever a ajuda, escrever a duja. Dificuldade em diferenciar letras que possuem um ponto de articulação comum e cujos sons são acusticamente próximos, como o D e o T. A gente tem como sintomas da dislexia, então, de modo geral, a dificuldade na alfabetização, problemas para ler e escrever, problemas de orientação espacial, dificuldade em compreender textos, falta de atenção em aula. Então, para você que é professor, você tem que ficar de olho nestes sintomas para verificar constantemente se ele está aparecendo alguma dificuldade com a leitura, de interpretação, de troca de letras, se existe um padrão de erros que se repetem, para que você possa, antes de fazer determinado julgamento, poder criar um perfil daquele seu aluno e saber, ou tentar traçar estratégias diferenciadas que possam fazer com que aquela mente conceba aquele tipo de conhecimento ou de informação de forma geral. A dislexia como se manifesta? Só pode ser diagnosticada após a criança iniciar a aprendizagem da leitura. Pode apresentar déficits de atenção e outras dificuldades de aprendizagem específicas de escrita e cálculo. Problemas na distinção entre a direita e a esquerda e dificuldades de coordenação motora. Como detectar a dislexia? Nós organizamos aqui em 4 períodos para poder ficar mais didático, o nosso trabalho. Então, considerando a idade pré-escolar de início, quais são os sinais de alerta? História familiar de problemas disléxicos, atraso na aprendizagem do falar com clareza, vocabulário reduzido na produção oral e na compreensão verbal, confusão na pronúncia de palavras que se assemelham foneticamente, omissões e ou inversões de fonemas, dificuldades na realização de exercícios sensório perceptivos, distinção de cores, formas, tamanhos e posições, descoordenação motora, com pouca habilidade para exercícios manuais e de grafia, dificuldade em aprender lenga-lengas, que são aquelas músicas que são passadas de geração em geração, tipo, lá vem o pato, pataqui, patacolá, lá vem o pato para ver o que há. Por exemplo, rimas e sequência, atraso na estruturação e conhecimento do esquema corporal, movimentos gráficos de bases invertidos, por exemplo, realizar os círculos para a direita em vez de os realizar para a esquerda. No final deste período aparece a escrita em espelho e letras e números. Em termos de estratégia, a gente pode utilizar a linguagem, consciência fonológica e percepção dos sons do ambiente e das palavras. Existem formas de você tentar trabalhar com esses tipos de elementos. Usar muito o canal auditivo, realizar tarefas de segmentação, por exemplo, a percepção da segmentação das palavras, contagem de segmento das palavras, identificação de sílaba inicial, final, intermediária, usar jogos, músicas, versos, trava-línguas, lenga-lengas, desenvolver percepção de unidades, de semelhanças e diferenças sonoras de ritmo, misturar estímulos auditivos, visuais, técnicas, motoras. Uma coisa muito importante que você tem que saber é que o disléxico ele tem uma capacidade visual muito grande. Então, quanto mais você conseguir concentrar e canalizar aquele pensamento, aquela visão para uma coisa de fato mais visual, é mais fácil dele tentar encontrar padrões para que aquele conhecimento seja absorvido. Quanto mais jogados os elementos tiver, mais bagunçado, embaralhado, vai ser mais difícil, obviamente,
de você conseguir fazer com que aquele aprendizado ocorra. A gente precisa usar dos estímulos, né, dos sensoriais, né, do ouvido, né, do visual, tentar compor, né, elementos que torne de fato o foco daquele aluno mais incisivo para aquele determinado aprendizado. Na linguagem, expressão verbal pobre, dificuldade em aprender a ler e escrever, dificuldade em aprender palavras novas, dificuldade em aprender o alfabeto, tabelas de multiplicar e em reter sequências, por exemplo, dias de semana, dedos das mãos, meses do ano. Na leitura, confusão em letras cuja forma é semelhante, diferenciando-se da sua posição em relação a um eixo de sílabas, D com B, P com Q, B com G, U com N, D com P. Inversões que podem ser mudanças de ordem das letras dentro de uma sílaba. Amam por mama, ravore por árvore. Mudança de ordem das sílabas dentro de uma palavra. Drala por ladra. Repetições como bolalacha. Falta de ritmo, lentidão, respiração sincrônica. Não respeito pelos sinais de pontuação, saltos de linha ou repetição da mesma linha, leitura mecânica não compreensiva, falta de atenção e concentração. A frustração mais a desmotivação resulta em problemas comportamentais. Então entenda, se tudo que você vai tentar fazer você não consegue, e a forma que muitas vezes as pessoas lidam é sempre criticando, sempre fazendo apontamentos, ou a forma com que é tratado isso pode ser um processo traumático e acabar resultando em problemas comportamentais. O aluno ele pode acabar sendo meio que, né, como uma válvula de escape, acaba sendo meio que revoltado, bagunceiro, ou pode entrar em depressão muitas vezes por não conseguir viver amuado, viver quieto no canto dele, vivendo aquele seu mundinho particular. Então a gente tem que tomar cuidado com a forma de fato com que vai lidar com isso, eu não canso de dizer. Estratégias do primeiro ciclo: refletir sobre a estrutura sonora das palavras, analisando as sílabas e os fonemas, pois o domínio dos princípios alfabéticos pressupõe a correlação fonema-grafema. Dar o modelo oral ou escrito sempre que a criança demonstrar não tê-lo construído. Da teoria à prática, treine o traçado das letras com diferentes recursos e materiais. Para soletrar ou no ditado, permita que a criança olhe a palavra escrita, feche os olhos e imagine. Utilizar atividades lúdicas, palavras cruzadas, força, memória de sílabas, jogos de dados com consoantes e vogais, etc. Sinais de alerta no segundo ciclo. Na linguagem, dificuldades em elaborar e estruturar corretamente frases, expressar-se com termos precisos e no emprego adequado dos termos verbais. Linguagem com pobreza expressiva, assim como uma compreensão verbal desajustada à sua capacidade mental. Na leitura, leitura vacilante e muito mecânica, a qual os faz, por um lado, não encontrar gosto na leitura e, por outro, lhes dificulta as aprendizagens escolares das restantes áreas acadêmicas. Esta situação é o resultado de todo o esforço que a criança faz ao centrar-se exclusivamente na decifração das palavras, não conseguindo por isso abstrair-se do significado dos mesmos. Dificuldades na utilização do dicionário pelo fato de descustar a aprenderem a ordem alfabética das letras e pela sua dificuldade geral por organização das letras dentro de uma palavra. Diminuição de autoconfiança e aumento da frustração, problemas de comportamento, impulsividade, imaturidade e tempos curtos de atenção. Sinais de alerta no terceiro ciclo e secundário. Escrita descuidada, desordenada e por vezes incompreensível. Inconsistências gramaticais e erros ortográficos, dificuldade em planear e redigir composições escritas, tendência para confundir instruções verbais, por exemplo, números de telefone, grande dificuldade na aprendizagem de línguas estrangeiras, aparecimento de comportamentos agressivos e inibição progressiva, aparecimento de depressão, aversão à leitura e escrita. Uma coisa é fato: ninguém aprende com desprazer em insucesso. Não ressalte seus erros, mas valorize seus acertos. Estimule todas as habilidades da criança e crie situações em que elas possam aprender. Incentive o aluno a ter autoestima e confiança em si próprio. Apesar de exigir de nós mais esforço e disponibilidade, motive-o sempre. Algumas dicas. Não exija que o aluno leia em voz alta. Não permita que os colegas humilhem ou rejeitem o aluno por causa de suas dificuldades. Dê instruções curtas e simples que evitem confusões.
Diga-lhe como se organizar na carteira, nas tarefas, na sala. Dê dicas de como ele pode estudar na sua disciplina. Não trabalhar somente com o texto como fonte de informação. Utilizar vários recursos audiovisuais. Fazer uma breve síntese do assunto a ser desenvolvido. Sondar o que o aluno sabe sobre o assunto. Ativar conhecimentos prévios e estimular interferências. Na cópia, estimule-o a dizer a palavra ou a frase para si mesmo antes de escrever. Utilizar marcadores de cor nas palavras-chave. Utilizar breve esquemas visuais. Ao elaborar, aplicar e corrigir tarefas e avaliações, leia as questões em conjunto com o aluno e certifique-se de que ele entende o que é questionado. Esteja disponível para esclarecer dúvidas. Confirme oralmente com o aluno o que ele quis dizer e anote sua resposta. Dê-lhe tempo para realizar a avaliação com calma. Na correção, valorize ao máximo a sua produção. Erros gramaticais não simbolizam desconhecimento de conceitos e conteúdos. Pode e deve realizar avaliações orais. Entenda que o disléxico ele não tem problema necessariamente de inteligência. O problema está na dificuldade de assimilação dos códigos de entendimento daqueles parâmetros da forma estrutural daquela linguagem. Então, note que a gente tem que tomar um certo cuidado na hora de lidar com esses alunos. E a forma, muitas vezes, quando a gente trata, a gente pode caminhar com esses alunos para o desânimo, para a frustração, para a rebeldia, e quando, na verdade, essas pessoas têm um potencial incrível, gênios da história, tanto do passado quanto do presente, também possuíam esses problemas e pessoas também possuem esse tipo de dislexia. Não sei se vocês sabiam, mas você chamaria de burro Albert Einstein? Ou talvez Leonardo da Vinci? E Bill Gates? Picasso? Steven Spielberg? Esse homem lindo chamado Tom Cruise? Walt Disney? Acredita que a história nos conta que ele foi dispensado de um determinado serviço porque ele foi considerado uma pessoa que não tinha muita criatividade. E o nosso Thomas Edison? Para quem conhece a história, sabe que certa vez a mãe de Thomas Edison chega em casa e com uma carta da escola começa a ler aquela carta e começa a chorar, entra em prantos. E o Thomas Edison, ainda criança, pergunta para a mãe: mãe, por que você está chorando? Aí a mãe simplesmente diz para o seu filho: é que eu recebi nesta carta dizendo que você é um aluno excepcional, muito além daquelas crianças que lá estão naquela escola, e que a escola não tem capacidade, não tem condição de lidar com alunos como você, que é muito inteligente, muito acima da média. Portanto, eu terei que tomar a responsabilidade por sua educação por toda a vida. Mas não sabia Thomas Edison que estava de fato por trás daquela carta. Depois que ele cresce e ele descobre, escondido nas coisas da mãe dele, aquela carta, ele vai ler novamente aquela carta e a carta dizia simplesmente que ele era um aluno retardado, não tinha condição alguma de aprender nada naquela escola, só dava trabalho, que a escola se recusava a tê-lo como aluno. Olha só que situação triste, né? Ou seja, a mãe, ela poderia ter tido a atitude de falar a verdade ali na hora, ou acreditar de fato que ele era um aluno, uma pessoa simplesmente incapaz, e ele simplesmente foi um dos maiores gênios também, assim como muitas outras pessoas dentro da história da humanidade. Então a gente não tem que muitas vezes ficar usando de muleta e se escorando por trás de determinado problema. Nós que temos dislexia temos uma condição de enxergar as coisas diferente. Isso é uma característica inclusive do disléxico, de pensar diferente, de ver fora da caixa. Ou seja, a criatividade é uma característica das pessoas disléxicas, e perseverança também é uma característica muito grande. É muito comum de ver essas pessoas batalharem muito para conquistar os seus objetivos. Então é muito interessante não pensar que existem muitas pessoas nessa situação e que vale a pena a gente ter essa sensibilidade de incluir mais
essas pessoas e tratar essas pessoas com carinho, até em prol de nossa didática, de nossa capacidade de pensar diferente e de tentar transcender aquela ideia de escola tradicional, de aquela aula sempre quadradinha, sempre igualzinha, né? Então vale a pena a gente repensar em modelos, em situações diferentes, para que a gente possa de fato incluir essas pessoas pelo bem de nossa educação. Bom, foi um prazer muito grande poder tratar desse assunto junto com todos do grupo que pesquisaram muito, que se empenharam com todo carinho para trazer aí algumas informações que possam abrir os nossos olhos em lidar com crianças tão especiais, com jovens tão especiais e, como diria o Baroja, se o disléxico não aprende da forma que ensinamos, temos que aprender a ensinar da forma que ele aprende. Reflita sobre isso. Um grande abraço.